Oi, pessoal, eu sou Elisa Marcante, jornalista do SBC Notícias Brasil, e hoje, para conversar um pouco sobre a criação de conteúdo alimentado por inteligência artificial para a indústria gaming, eu convidei Ernest Bois para conversar aqui comigo. Ernest, muito obrigada por estar aqui presente, obrigada pela colaboração. É um prazer conversar com você. Obrigado, Lisa. Muito feliz por estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouco mais do meu conhecimento de jogos, meu conhecimento da indústria de game. E vamos melhorar tudo, né? Vamos. Então, para começar, queria perguntar: como é que a inteligência artificial ela pode impactar o desenvolvimento de produtos e de serviços da indústria? E você acha que essa evolução, a evolução dessa tecnologia, ela trará benefícios em longo prazo para o mercado? Eu acho que sim. Primeiro respondendo a primeira pergunta que é assim, como, né? Como a inteligência artificial ela pode trazer melhorias para a indústria? Eu acho que a primeira coisa que eu fico pensando é sobre digamos, responsabilidade, né, de jogos, o jogo responsável. Eu acho que a quantidade de usuários que temos de clientes que temos dentro das casas de apostas é enorme. É muito difícil você fazer uma análise sem o auxílio da inteligência artificial do comportamento de cada jogador. Eu acho que a inteligência artificial faz isso de uma maneira muito mais rápida, mas não só rápida, com muito mais eficiência e muito mais segurança. Então, a primeira coisa que passa na minha cabeça é, ok, vamos pensar na inteligência artificial para ajudar e melhorar a qualidade dos jogadores, a qualidade de vida, digamos assim, do jogador, né, a longo prazo e reter esses jogadores dentro das empresas dos operadores. Então, acredito que as empresas, nesse momento, ao investir em inteligência artificial, possam se certificar um pouco mais desse comportamento de jogo e garantir uma segurança a longo prazo desses jogadores com eles, né, com os operadores. Então, a primeira coisa que passa é responsabilidade do jogo. Então, dando continuidade ao que eu estava falando, o outro ponto crucial é CRM, né? Eu acho que a inteligência artificial ela pode promover maior qualidade de retenção de cliente dentro dos operadores. Então, quando você tem uma larga quantidade de jogos, falando de um país, por exemplo, como o Brasil, que tem milhares de jogadores, né? Para garantir a personalização e a identificação desses jogadores também é difícil. Então, para você fazer uma abordagem mais personalizada, você pode fazer uma triagem, digamos assim, primeiro com a inteligência artificial, e essa inteligência artificial vai ajudar, né? Colaborar com o resultado da retenção desses clientes. Então, como é que você acha que a IA ela pode ajudar essas empresas do setor a se posicionarem melhor num resultado de pesquisa orgânico, por exemplo, no Google? Aí uma questão que é bastante controverso, né? Porque, na realidade, o que eu percebo dentro das empresas e dentro do que eu vejo, por exemplo, de parceiros da indústria, é que, que se está utilizando a inteligência artificial muito nessa sensação de que a gente vai poder postar mais. E com isso, postar mais, a gente vai conseguir um resultado melhor no orgânico no Google. Isso não procede, não é de longe uma verdade, né? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar na inteligência artificial é que, assim, ela é mais uma tecnologia de produção, tal qual a máquina de escrever foi uma invenção no século XIX. Nada é diferente, né? Do tipo, apenas o processo de produção de construção de conteúdo. Então, a qualidade, ela não vai ser baseada não vai estar baseada na inteligência artificial, mas como utilizamos a inteligência artificial. Então, assim,
a tecnologia ela não ajuda a alcançar um posicionamento orgânico. Muito pelo contrário, não é nem muito pelo contrário, na realidade, assim, se a gente utilizar pensando nesse viés, a gente não vai alcançar, né? O que a gente tem que pensar é fazer o uso dessa inteligência artificial para melhorar o nosso tipo de conteúdo, mas que para melhorar esse tipo de conteúdo é importante de ter pessoas com senso crítico o suficiente para identificar o que é um bom conteúdo. Então, assim, a inteligência artificial vai produzir um determinado tipo de conteúdo para você? Vai. Mas esse conteúdo também pode ser um conteúdo muito unificado, muito uniforme, que todo mundo está vendo aí, ou seja, do tipo, os próprios mecanismos de buscas já estão percebendo a quantidade de, digamos, lixo virtual que é produzido pela inteligência artificial e tem se preparado para fazer com que verdadeiros tipos de conteúdo, conteúdos que têm qualidade e que agreguem valor nas pessoas, ressonem e tenham bons posicionamentos orgânicos. Então, o que você vai ver é muito esse tipo de não contradição, mas assim de participação dessas empresas, dessas big techs, para se proteger para essa quantidade de conteúdos que são colocados dentro do espaço virtual. Então, o que é que precisa ser feito? Ao invés de pensar que a inteligência artificial vai produzir o conteúdo para as empresas e para as empresas da indústria de jogos, a se associar e ver cada vez mais a inteligência artificial como uma ferramenta de produção e de criatividade que vai precisar e ser necessária do refinamento humano e da capacidade humana para fazer com que esse conteúdo tenha alcances orgânicos, como você falou aí anteriormente. Mas é, não acredito que a inteligência artificial por si só vai ter capacidade de melhorar o posicionamento dos rankings no Google. Eu tenho experiências é, já de algum tempo com diversos sites e percebo que cada vez mais, por conta da inteligência artificial, é necessário de pessoas capacitadas para fazer com que esse conteúdo seja de fato, e que venha a ter qualidade e venha a ter um diferencial dentro do universo de inteligências artificiais. Perfeito, perfeito. Não adianta também não saber nada, não entender nada e querer usar a ferramenta, né? Tem que ter um conhecimento ali, saber manusear ela para ter o resultado esperado, né? Exato. E não é só saber usar a ferramenta, mas uma questão muito de capacidade de questionamento sobre as coisas, entende? Então, assim, a ferramenta ela vai te doar um determinado tipo de conteúdo, mas é a sua referência prévia de mundo e de vida, o seu conhecimento sobre o que é conteúdo de qualidade, que vai fazer você distinguir se o que a ferramenta está te fornecendo tem ou não qualidade. E para isso você precisa ter uma educação básica e uma formação básica de capacidade crítica sobre o que é bom e o que é ruim. E nem todo mundo tem. Tem que ser franco sobre isso. Nem todo mundo tem, porque isso ter capacidade crítica digamos que é um skills, né? Eu não sei nem se seria um soft skills ou um hard skills, mas talvez um soft skills, mas que vem ali no sentido da sua ligação com a sua formação acadêmica, se tem ou não, a sua formação de história, se tem ou não, a sua capacidade de questionar o mundo, mas questionar o mundo com um determinado viés baseado e fundamentado, as suas referências de assistir filme, coisas que são básicas, que a gente possivelmente pode pensar que não faz sentido, mas faz completo sentido. Eu converso e eu debato sobre um determinado filme com um amigo ou não, eu sei o que é no Tintas, eu sei o que não é, eu sei o que é uma coisa que tem qualidade ou o que, é que não é. Um filme para mim foi ruim, por que foi ruim? Por que aquela... Então, assim, às vezes eu tenho uma sensação de que algo é bom e o que é ruim, mas às vezes eu não sei explicar porque essa capacidade de tentar explicar e de explicação
é todo diferencial para você saber o que é um conteúdo que chega para você de qualidade ou não. Então, assim, cada vez mais conteúdos vão ser produzidos de forma a toque de caixa, digamos assim, mais rápidos e de uma produção industrial. E cada vez mais a gente vai precisar de pessoas capacitadas que tenham a sensibilidade crítica de entender o que é bom e o que não é ruim. Com certeza. E como você vê assim o futuro da indústria, considerando então esses avanços tecnológicos e também pensando em novas ferramentas que vão surgir, em novos recursos que vão aparecer ao longo do tempo, né? Eu vejo assim, eu vejo que a indústria de iGame, o que eu percebo dentro do meu recorte, assim, é um recorte de marketing, né? É um recorte de marketing de construção de conteúdo. Dentro do meu recorte de marketing, eu vejo que a indústria de iGame agora está preocupada em se profissionalizar e produzir conteúdo de qualidade para a audiência. Mas isso é agora, né? Isso não é de antes. Isso que eu vejo é agora as pessoas tentando assim do tipo, não, agora vamos fazer. E isso vem por digamos, é, uma certa força das próprias Big Techs de fazerem com que isso seja promovido de uma forma mais justa, ou seja, antigamente era uma briga entre ali, digamos, vamos colocar ou não o máximo de keywords possíveis para entrar e alcançar os nossos resultados, pouco pouco baseados ou com interesse de promover algo que de fato entretesse as pessoas, mas para alcançar ali os seus resultados, seus bons resultados ou não. Então, assim, esse tipo e esse nível de conteúdo a gente viu que não deu certo. Né? Quer dizer, ou deu certo até um melhor período, não vou dizer que não deu certo. Deu certo até durante o período, mas as coisas mudam. Agora eu vejo uma segunda preocupação na indústria de iGame, que é assim, não, agora a gente precisa fazer um conteúdo e o conteúdo precise ter maior qualidade, né? Maior qualidade porque a gente está preocupado com a quantidade de tempo que as pessoas vão passar dentro do nosso site. As pessoas também já conhecem o nosso tipo de conteúdo, então precisamos trazer uma atualização. Assim, o que eu vejo no futuro de uma inteligência artificial para a indústria é justamente isso, a capacidade de identificação desse tipo de conteúdo. Então, assim, a inteligência artificial ela pode promover coisas maravilhosas, ela pode tipo impulsionar a nossa criatividade. Simplesmente eu posso fazer um novo widget com inteligência artificial, que na realidade ele é um quiz que é personalizado e ali vai mostrar um resultado. Ali eu vou trazer um bônus para a pessoa e o bônus, a pessoa está se entretendo no meu site, ela vai ganhar um bônus e aquilo vai ser gerado e vai ocasionar um resultado ali no futuro de que ela vai fazer, vai dizer, converter em um FTD e vai vender aquilo que a gente quer que se venda. Então, assim, acho que dentro da indústria de iGame, a inteligência artificial tem muito a agregar, tem muito a agregar sobre o valor do conteúdo, sobretudo, tem muito a agregar sobre o tipo de entretenimento que se pode fazer dentro da indústria, e acho que são coisas positivas. Agora, é assim, é usar sem abusar, digamos assim, né? Do tipo, use, mas não abuse. Porque na realidade, sabe aquela coisa do use com moderação da bebida? É mais ou menos isso, entendeu? Para não causar nenhum mareamento. Porque na realidade, no fundo ali, o que se quer é fazer com que se melhore esse tipo de conteúdo para que as pessoas voltem, né? Do tipo, que você cria um ambiente cada vez mais interessante e saudável para o público, né? Isso aconteceu muito enfim, eu acho que tem fases da indústria de iGame, assim como tem fases na tecnologia, e o que eu vejo é uma fase de adaptação, e a fase de adaptação de saber utilizar isso
para promover o melhor ou para extrair o melhor possível da indústria de jogos. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito. E além disso que a gente vem conversando agora desde o início da entrevista, tem alguma outra funcionalidade ou alguma outra maneira que a IA pode colaborar com o desenvolvimento de um mercado, principalmente um recém-regulamentado, como é o caso do Brasil? Acho que sim, acho que eu fico muito curioso sobre os processos de, por exemplo, de fraude, né? Do tipo, eu acho que isso é perfeito. Essa pergunta aí que você fez é perfeita, porque assim, se tem uma coisa que a inteligência artificial faz como ninguém, é conseguir identificar fraude e pessoas de uma forma muito minuciosa. Porque assim, antigamente para você identificar uma fraude, né? Antigamente, para você fazer, quando você não tinha ajuda dos robôs ou da inteligência artificial, porque, né, enfim, a gente está falando de inteligência artificial hoje por conta do chat GPT e do Large Language Models. Mas inteligência artificial e robôs em forma de automações existem há muito tempo. Não é do tipo, se trabalha com automação durante muito tempo. Você vai passar no aeroporto da Europa ou do Brasil, você coloca lá o seu passaporte dentro de um robô, o robô ele vai fazer uma leitura do seu passaporte, vai saber uma identificação se você é você mesmo, vai saber se você está cometendo fraude e uma leitura do seu processo histórico, se você cometeu crime, se não cometeu crime, etc. De um modo muito mais rápido que uma pessoa, ou seja, garantir a segurança tanto dos operadores quanto dos jogadores é o que o robô vai saber melhor ali, porque são baseados ali no processo histórico de documentação e nos termos e condições dos operadores. Então, essas questões não mudam, né? Do tipo, eu preciso fazer com que perceber se ali tem lavagem de dinheiro, esse tipo de aposta, o robô vai conseguir fazer mais rápido. Eu consigo perceber se há um modo de sacar, se essa pessoa é realmente essa pessoa, o robô vai fazer mais rápido. Eu consigo perceber se essa pessoa está tentando fazer qualquer tipo de é, é, ação fraudulenta dentro do meu site, e essa ação fraudulenta o robô também vai conseguir fazer mais rápido do que simplesmente colocar na mão de uma pessoa ali para olhar ou não. Ou seja, a identificação de segurança, tanto das partes do operador quanto da parte dos players, dos jogadores, é a forma, talvez, que a inteligência artificial ela consiga mais ajudar. Mas a parte da criação e da criatividade, honestamente, a gente precisa virar um pouco a página, porque também está se pensando que vai conseguir automatizar tudo, né? O que eu vejo, mas assim, a gente precisa virar um pouco a página e perceber que criatividade requer a mão humana e o pensamento humano, e isso vai ser sempre assim. Ou seja, você não vai conseguir, infelizmente ou felizmente, né, do tipo, fazer com que tudo seja automático, porque assim, as pessoas precisam se atualizar, os jogos precisam ser novos, e para isso você sempre vai precisar de alguém ali empreendendo o processo histórico que estamos passando, o processo de relações que estamos passando entre pessoas, para saber promover a coisa que seja mais catchy possível, que forneça a maior quantidade de valor, que traga o maior resultado. Porque as pessoas, assim, do tipo, a inteligência artificial é legal, você faz uma coisa ou outra. Eu me lembro que eu vi que tinha aquele trend no TikTok, no TikTok não, no Twitter, que era o trend que era um trend da novela lá, sei lá, pé de chinês, é legal, é divertido, mas ao mesmo tempo, tudo isso por detrás é um grande ser humano pensando. É uma pessoa que na realidade está atenta às questões do tempo e do espaço para criar as suas coisas. Então, assim, o que conecta as pessoas, o que atrai as pessoas e o que vende são relações verdadeiras. E eu não estou dizendo que não existe verdade na inteligência artificial. Existe, mas quando ela é feita com criatividade, com honestidade e, sobretudo, com
generosidade de criação. Vamos criar para os outros, entendeu? Vamos criar pensando nos outros. Incrível. E nessa questão assim de criar e tudo mais, vamos pensar um pouco na conscientização da indústria aqui no Brasil, principalmente no Brasil, porque é um mercado novo e tem muita gente ainda que não conhece, não entende como funciona. Você acha que a IA ela pode, então, ajudar a criar campanhas de conscientização para um público específico, ou também ajudar a criar conteúdos personalizados e bem localizados para diferentes mercados? Acho que assim, a, a- acredito muito no potencial da inteligência artificial, sabe? Eu não desacredito, eu acredito. Acredito no potencial. O que eu penso sempre, voltando à resposta anterior, é como a gente vai saber utilizar. Para as coisas relacionadas que você falou agora da localização, né, do tipo de como a gente pode fazer algo mais personalizado, isso vai ser cada vez mais, digamos, fáceis assim, né, do tipo, a gente já tem processos de identificação dentro, se você vai pegar as plataformas de análise, você consegue extrair questões demográficas, você consegue fazer leituras, mas assim, muitas vezes a análise de dados a partir de um ser humano é algo muito nebuloso, nublado. Assim, facilitar também a leitura é ótimo, né? Do tipo, se você joga ali na inteligência artificial e faz com que ela tenha uma capacidade ali do tipo de leitura e de interpretação, vai ser ótimo. Olha, isso daqui é assim, assim, acolá. Ponto. Você tem ali do tipo de alguma forma é, sugestões, né? Do tipo identificações. Não é que tudo que ela consegue ler tudo. Ela não vai conseguir ler tudo. Ela vai conseguir ler o que está ali para a capacidade dela. Vai, o que vai ser diferenciar você e a sua empresa da outra empresa é a sua capacidade de conseguir entender que a leitura da inteligência artificial também é limitada, assim como você, porque foi criada por um ser humano limitante como você. Então, assim, é uma questão de espelho mesmo, assim, sabe? Do tipo, como é que a gente pode agregar valor sobre isso e como é que a gente pode fazer com que, a partir disso aí, dessa união, a gente consiga ter as melhores localizações, as melhores personalizações. O que eu quero quer não, assim, do tipo, linguagem, né? Do tipo, a língua é viva, sabe? E aí é isso, assim, do tipo, a gente vai estar sempre se modificando, sempre vivendo. A gente não para, a gente não vai parar. E aí vai saber tudo da gente e pronto, ela vai conseguir criar. Não, tipo, e o marketing é a partir de atualizações sobre relações pessoais. Então, assim, é sobre vida, sabe? A venda é sobre vida. É sobre você conseguir perceber quais são as características particulares de cada situação, né? Tipo, e para você ser criativo, ter um insight, conseguir ter, você precisa ter esse elemento de interpessoal no meio da inteligência artificial. Mais uma vez, é só uma ferramenta, é apenas uma ferramenta, né, do tipo inteligência artificial. É apenas uma ferramenta como foi o iPod ou o iPad, sabe? Não, o iPod mesmo, o de música, não era Música. iPod? Uhum. iPod Era. simplesmente saiu. Eu me lembro que eu tinha um MP3. O Uhum. MP3. Eu ouvia, escutava a música. Isso tudo mudou. Ok, beleza, mudou o modo da gente consumir música, mudou, mas assim, é ainda sobre a tecnologia. E tecnologias vêm e voltam. Às vezes as pessoas se reinventam e a gente está sempre aí. Não há por que ter medo, não há por que ter a chance, sabe? Não, não há por quê, porque assim, a gente vai se reinventar sobre isso e com isso e vai transformar isso num grande passado, assim, porque na realidade o que fez isso existir fomos nós. É sobre isso. Então, acho que, sim, tem potencial de localização, tem muito potencial de leitura e interpretação sobre o comportamento dos jogadores, e mais para você fazer com que a localização ela tenha eficiência e seja efetiva, precisa de pessoas que entendam
sobre o que é que estão falando, sobre quem são essas pessoas que a AI está lendo e fazer com que aquilo realmente se materialize da forma mais possível de conexão entre as partes. É verdade. É verdade. Para então finalizar, comentar então, você como gerente de conteúdo da Blue Window, né? A empresa ela já faz o uso da IA para elevar a qualidade dos serviços, de produtos fornecidos e quais são as expectativas da empresa para os próximos anos, né? Considerando assim a evolução dessa tecnologia, então. Olha, o que eu consigo te falar sobre sobre a Blue Window é que assim, a Blue Window ela tem uma preocupação constante sobre essas questões que eu acabei de mencionar, né? Do tipo, fazer com que a inteligência artificial ela seja utilizada da melhor forma. Então, o que a gente tem feito dentro da nossa empresa é realmente criar um departamento que se pense da melhor, como vamos aplicar a inteligência artificial para alcançar os melhores resultados possíveis. Sim, a Blue Window usa a inteligência artificial, né? Ela sempre utilizou na realidade porque a indústria de game também sempre utilizou, nunca se fez diferente. Eu acho que a questão aqui é agora como é que a gente vai utilizar finalmente essa inteligência artificial para a criatividade. E a Blue Window está fazendo da melhor maneira, do mesmo modo em que grandes empresas fazem, grandes produtores de conteúdos fazem, como o New York Times, The Guardian, até a Globo, por exemplo. E a gente tem encontrado bons resultados nisso, sim. Incrível. Muito obrigada. Muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente. É sempre um prazer te encontrar nos nossos eventos. Eu espero que a gente consiga se encontrar mais vezes. E Obrigado, Elisa. é isso. Obrigada. Muito Vamos conversar bom. outras vezes, por favor. Vamos sim conversar. Eu agradeço muito, sempre. Sempre muito bom te encontrar. Eu agradeço a SBC. Vamos continuar nessas conversas, nessas trocas, e também outra coisa que eu acredito, a gente precisa realmente se comunicar para melhorar a indústria, fazer com que as coisas sejam cada vez melhores para todos, Com para certeza. os nossos parceiros. Com certeza. Muito obrigada.